sotaque, ele é uma marca identitária das pessoas, ele identifica a sua cultura, a sua origem. Você consegue identificar se é uma pessoa do sul, porque ela tem marcas fonológicas, ou seja, ela tem marcas na melodia, na acentuação da palavra, ela tem marcas lexicais, ela tem marcas de vocabulário. Por exemplo, o sulista, se aqui em São Paulo, alguém vê uma menina bonita, vai falar, nossa, que moça bonita. No sul vai falar barbaridade, que prenda. Né? No nordeste, vixe, que mulher correta. Então você tem variações linguísticas que marcam determinadas regiões e são usadas única, exclusivamente naquela região. Como hoje nós temos a mídia, a globalização, internet, televisão, rádio, essas palavras acabam se espalhando por esta vastidão desse país. Mas elas ainda têm um uso corrente, um uso contínuo, mais naquela determinada região. E não são só as palavras com seus significados diferentes, como você bem colocou, mas a musicalidade de cada um dos sotaques. E isso, como você também citou, a mídia acabou fazendo com que fosse uma coisa só, um padrão. Né? Infelizmente, algumas regiões perderam um pouco essa força da identidade do sotaque, porque a mídia parece que entende que o correto é falar como em São Paulo ou como no Rio. E é assim mesmo que acontece, Ana? O correto é cada um falar conforme a sua região, porque isso é a sua marca, é a sua cultura, conta sobre a sua história. O que acontece muito é que um bom comunicador é aquele que se preocupa em se fazer entender. Então, se eu venho lá do Nordeste e tenho um vocabulário que é específico da minha região, uma melodia da voz que dificulta entender, uma velocidade de fala mais ou menos acelerada, quando eu encontrar um ouvinte de uma outra região, pode ser difícil ele me entender. Então, o que é necessário é fazer uma adaptação para o meu público, para o meu ouvinte. Então, atenuar os regionalismos é necessário sim para algumas situações, mas eu sou contra, com certeza, você neutralizar, porque senão você perde a identidade. Agora, tem algo histórico que a gente não vai conseguir barrar. Hoje, com a globalização, há uma influência de todos os povos, de todas as regiões, que vem pela internet, vem pela mídia, vem pelo rádio, que vai acabar trazendo novas modificações para a nossa língua e para a nossa linguagem. A língua escrita, ela sofre menos modificações, porque ela atende normas de gramática, normas ortográficas, mas a língua falada não, ela muda a cada instante. Eu, me comunicando com você, posso aprender uma palavra nova e começar a usá-la. E a internet, principalmente, ela veio trazer isso. O meu afilhado, há anos atrás, falou para mim, madrinha, eu deletei a minha namorada. Poxa, que fácil. Então, é uma palavra da internet que já faz parte do nosso vocabulário. Já começa a fazer parte. Você falou na importância de atenuar o sotaque. Queria que você desse um exemplo para nós do que pode ser atenuado, por exemplo, do sotaque nordestino, quando um nordestino vem a São Paulo, e o contrário também. Nós paulistas, quando vamos ao Nordeste, temos que atenuar o sotaque em que sentido? Qual é a orientação? Áurea, eu vou dar muitos cursos de comunicação em outros lugares do país, então eu sempre tenho um cuidado. Outro dia eu fui dar treinamento em Belém. E aí, quando eu cheguei lá, já ouvi o comentário, paulista já chega acelerado, já chega muito com pressa, ou seja, nós falamos mais rápido. Então, uma modificação que eu fiz quando eu fui conversar com eles, foi falar um pouco mais pausado, um pouco mais devagar, para que eu não transmitisse uma mensagem de que eu estava acelerada, porque eu não estava acelerada, mas o meu jeito de falar pode trazer alguns rótulos. E é normal nós termos rótulos, isso é cultural, nós termos rótulos em relação a algumas regiões. Então, o paulista é acelerado, é apressado. A pessoa do sul, ela é mais dona de si, né? O carioca tem um jeito mais solto de falar, aí o paulista morre de inveja daquela praia e acha que o carioca está folgado, está sossegado. Na verdade, é o jeito dele falar. Aí você pega as pessoas da Bahia, do Norte, do Nordeste principalmente, tem um jeito mais prolongado de falar, mais arrastado, e a gente acha que ele está falando mais devagar, que também vai ser uma pessoa
que vai ter mais dificuldade de entender, e não é nada disso. As pessoas têm inteligências e competências, não importa a sua região. Independente do sotaque. Independente do sotaque. Mas o mercado de trabalho rotula mesmo, como você disse, a respeito dos rótulos, e essa impressão acaba sendo aplicada como sendo verdadeira. Quer dizer, dá a impressão para nós de que para você mostrar sua competência, você tem que comprovar o seu endereço, não a sua capacidade técnica mesmo. O mercado vê desse jeito? Infelizmente, sim. E não é só o mercado de trabalho, as empresas em si, é por conta da população. Então, a exemplo, eu treinei uma central de call center locada no interior de São Paulo. Então, eles falavam porta, portão, porteira, desbronquear o seu cartão de crédito e atendiam clientes de São Paulo. Os clientes de São Paulo tinham um certo preconceito e achavam que essas pessoas eram simples e não iriam resolver. Muito pelo contrário, eram profissionais extremamente capacitados, extremamente gabaritados, que resolviam qualquer problema, mas a forma de falar fez com que o cliente desenvolvesse um preconceito, um rótulo. E aí eles precisaram ser treinados para valorizar a sua cultura, sim, mas na hora de falar com uma pessoa que eu não conheço, eu vou atenuar este regionalismo. Isso vem do quê? Do fato de que precisamos nos comunicar e ser claros com todos. Então, se o meu regionalismo tem alguma particularidade que vai impedir a minha comunicação, então eu vou atenuá-lo. Mas isso não significa que eu vou jogar fora toda essa minha cultura. Muito pelo contrário, ela deve ser guardada, ela deve ser valorizada, porque ela te identifica. Ela mostra, ela conta a sua história. E é tão bonito quando nós vamos ao Nordeste e escutamos aquela sonoridade gostosa e que nos contamina. Voltamos Sim. até falando igual, com aquela voz diferente, a nasalidade diferente. Então isso tem que ser valorizado. Mas nas empresas muitas vezes precisa ser atenuado para que a comunicabilidade aconteça de uma forma mais fácil.